Sejam bem-vindos mais um podcast da Únicos. Você sabe que aqui sempre tem pessoas que realmente estão empreendendo, estão buscando fazer a diferença na nossa grande litoral de Santa Catarina. Aqui nós estamos reunidos para mostrar cases de sucesso, histórias inspiradoras e hoje não vai ser diferente. Nos acompanhem, nos assistam até o final, se inscrevam. A seu like, o seu compartilhar faz toda a diferença para nós. E hoje, um momento especial, vocês podem perceber, assim como eu, todos os integrantes dessa mesa estão com um acessório que faz a diferença na vida de muitas pessoas. E com certeza vai ser muito interessante você conhecer. Eu estou aqui com meus amigos Cláudia Franco e Alexandre Cipriani, e ambos são da Ótica Moments. E a gente está aqui conversando um pouquinho. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada, Paulo, pelo espaço, né? A gente vai conversar um pouquinho aí e já gostei da mesa, né? Todo mundo de óculos. Não é só um acessório, mas é um aliado aí na nossa apresentação e todos ficaram muito bem aí com os que estão. Pessoal, eu particularmente viajei, fiquei 20 dias fora. Eu fiquei mais de um mês procurando um óculos específico, né? Tem que ter vários em cada modelo, que nem relógio, que nem joia. O óculos tem que vir com esse propósito, né? Saúde, bem-estar, momento, né? Posicionamento, cada um vai impactar de alguma forma. E hoje nós vamos entender como é esse mundo empresarial, vamos entender um pouquinho mais sobre como você deve utilizar essas ferramentas. E, claro, a gente sempre inicia perguntando, né? Como tudo iniciou, né? Vamos falar sobre... E eles têm um diferencial, por isso que estão aqui nessa mesa hoje falando sobre empreendedores de destaque, que eles fazem um atendimento personalizado aonde for necessário, se for dentro da sua casa, dentro da sua empresa, tá? Eles levam toda a estrutura e lhe dão... lidam e entregam todas as situações que possam acontecer diretamente contigo. Então, realmente um atendimento personalizado, uma experiência formidável. Então, vamos conversar sobre isso, como que iniciou essa ideia, como que vocês entregam isso. Quem vai começar? Vamos lá, eu vou dar uma introdução, né? Introdução para depois a Cláudia, né, também tocar o assunto. Começou lá em 2003, meu primeiro emprego foi um laboratório óptico, então eu trabalhei de office boy lá, onde eu passava pelas óticas, né? Eu sou de Blumenau e esse laboratório é situado no centro da cidade, então eu passava nas óticas do centro, retirava as armações, juntamente ali com as instruções da receita, levava para o laboratório fabricava essas lentes e depois eu, né, fazia essa distribuição nas óticas novamente, né, já com o óculos pronto aí para entregar para o cliente final. Eu escalei alguns setores dentro da empresa, né, passei por estoque, expedição e tudo mais. Em 2012 eu me formei técnico em ótico, né. Hoje toda ótica tem que ter um técnico ótico que assine a responsabilidade técnica por aquele estabelecimento, né? Assim como as farmácias têm os farmacêuticos, né? A ótica tem ali o técnico em ótica. E desde então, né, eu nunca trabalhei em outro segmento, sempre no ramo ótico. E lá eu fiquei 9 anos na parte comercial, né? Então eu atendia as óticas de Barra Velha até Tijucas. A gente trabalhava com treinamentos para o balcão, trabalhava com assistência técnica, né? O cliente não se adaptava em determinado momento, a gente ia lá e, né, via qual que era, né, o assunto que tinha que ser tratado, se era com a lente, se era de repente com a receita, fazia também a parte das buchinhas, né, os probleminhas que acontecem na ótica, geralmente, né, o fabricante ele se responsabiliza por isso, então eu fazia toda essa parte. Então consegui ganhar bastante bagagem, né, nesse tempo todo, no quesito a operação, né, da ótica, né, atendendo o cliente final. E aí a Cláudia ela veio do segmento da construção civil, estava 12 anos na construção civil, só que com aquela coceirinha para empreender, né? Então foi aí onde a gente fez nascer a Moments. Exatamente. E aí, como o Alexandre colocou, a nossa ideia foi pegar essas dores de mercado e trazer uma proposta diferente para a nossa ótica.
Então, além de toda a expertise técnica que ele construiu ao longo dos anos, veio a ideia também da gente ser intencional na nossa comunicação. Então, o óculos ele é um aliado na tua apresentação pessoal. Então, eu peguei ali a minha expertise de gestão da empresa e também me aprofundei mais em assuntos como visagismo óptico, como comunicação não verbal, como temperamentos, contrastes pessoais, e aí a gente possibilita dessa forma um atendimento realmente diferenciado aí na nossa região. Então, né, eu vou puxar o gancho de volta. Você comentou que vocês fazem um atendimento, vai comentar um pouquinho sobre o seu atendimento personalizado, mas não é só a venda de um acessório, de um óculos, tu faz o como que é? Visagismo. Visagismo. Trabalhinho. Isso é legal, isso é legal. Eu falei, não, o bom disso daqui é que você, né, vida real, né, o roteiro vai se criando. Como diz um youtuber que faz viagem, ele fala, ele vai viajando, o roteiro vai se criando, aqui nós também, o roteiro vai se criando aqui e a gente vai conversando. Então, assim, conta um pouquinho mais sobre o que vocês oferecem, né? Vamos entender um pouquinho sobre esse conceito de entrega que a gente tem, que eu acho que eu tô tão entusiasmado em passar para o público. Bom, pegando ali o teu gancho sobre o visagismo, hoje em dia esse é um termo muito banalizado, né? Todos se autodenominam visagistas. A gente entende a importância do visagismo, a gente entende a importância das pessoas que trabalham especificamente com imagem pessoal, né? A gente tem vários mentores, vários mestres nesse assunto. E a nossa expertise são os óculos, né? Então a gente não entra na esfera da vestimenta do cliente, a gente não dá dicas de cores, de colorometria, etc. A gente vai realmente entender ali como os óculos fazem a sua função da melhor maneira, principalmente a sua função relacionada à saúde, né? E depois a gente complementa o nosso atendimento, tem a cereja do bolo, para entender o momento de vida, a rotina, enfim, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E com relação ao que a nossa ótica oferece hoje, nós temos toda a linha de óculos casuais solares, masculinos e femininos e infantis. Okay. Temos também os óculos esportivos, né, para o pessoal da corrida, do beach tênis, enfim, esportes ao ar livre. E temos os óculos receituários que nós falamos, que são os óculos de grau, tá? Então, esses são os nossos produtos. Com relação aos serviços, vou deixar o Alexandre falar um pouco, que ele é o nosso técnico. Então, vamos lá. Sobre os serviços, nós somos uma ótica, né? Uhum. Sem ter um espaço físico, uma porta aberta, né? Mas às vezes o pessoal fala, mas vocês fazem tal coisa? Né? Tudo que está relacionado e que uma ótica faz, a Moments também faz, né? Então, a ideia, né, nossa, não só vender o óculos, mas também cuidar do óculos da família, né? Alexandre, quebrou a perninha, né? A gente escuta bastante essa frase, né? A gente faz esse conserto, né? Trabalhamos com solda, trabalhamos com a troca das plaquetinhas, que o pessoal chama, né, dos pezinhos, né? Os pezinhos do meu óculos tá amarelo, a gente também troca. Então a gente faz também essa assistência, né, com os óculos, né? Não precisa nem ter comprado com a gente, né? Mas a gente tem esse cuidado, digamos assim, né, com tudo que está relacionado a óculos, né, da pessoa ou da família dela ali que a gente está atendendo, né. E a gente faz essa venda também das lentes, né. As lentes de grau hoje é um universo, né, assim como as armações. A gente tem um universo por trás das lentes, então existem muitos fabricantes hoje com muitas opções. Então até a parte técnica que eu fazia nas óticas, eu via que essa era uma dor do mercado, a gente não tem um balcão tão preparado para atender a demanda, então acho que é uma carência de todo o segmento, mão de obra. Na ótica não é diferente, né? A gente tem poucos profissionais que conseguem fazer ali uma consultoria técnica também, além do visagismo, além de, né, dar dicas assim, né? A gente até fala, não existe certo ou errado, né? Mas existe orientações que são importantíssimas, né, esteticamente e tecnicamente. Então, e essa parte técnica da gente, qual a melhor lente, né? Pô, existem várias lentes no mercado, a lente ocupacional que eu preciso só aqui para o ambiente intermediário e perto, ela não vai ter o campo de longe, sabe? Né? Mas para o intermediário e perto ela é excelente, então pouca gente sabe que essa lente existe e para quem ofertá-la, né?
que é para uma mesa de reuniões, somente para trabalho, as lentes ocupacionais, a maioria chama de office também, que são lentes para trabalho, né? Determinados tratamentos, o pessoal que tem astigmatismo, né? Uma dor deles é dirigir à noite, estar pela cidade à noite, então alguns antirreflexos, né? Alguns tratamentos na lente específicos, né? Que diminui esse ofuscamento que as luzes causam, que traz mais conforto e automaticamente traz uma qualidade de vida melhor, né? Tá, eu tava pensando aqui, para tu contar um caso, alguma história que consiga trazer um entendimento mais prático do serviço que vocês estão entregando, assim. Tem alguma história que aconteceu recentemente, ou aquela história que sempre a gente utiliza para conseguir trazer a essência, né, essa coisa de acessar o ambiente mais próximo da pessoa? Então, tem algum comentário com isso? Tem várias, Tem várias, né? Mas duas que eu gosto bastante, a da Dona Cida, a da Jéssica. Isso, a gente, na semana do feriado, né, vou contar um recente então, né, é uma cliente nossa, ela já tinha feito óculos, então ela tinha feito um óculos transparente, um óculos moderno, Transitions, que é a lente que escurece no sol, então, pô, quando ela ia no sol, aquilo, a armação transparente com a lente que escurecia, ficava algo moderno, só que era uma armação grandona. Ela é uma pessoa bem autêntica, assim, então dava para ela, né, esse ar da autenticidade, da personalidade dela. E daí ela me mandou mensagem e falou: Alexandre, maravilhoso óculos, amei e tal, só que eu tô só com ele, né? E ela é psicóloga, né? Uma senhora que já é psicóloga, e ela disse: eu preciso de algo um pouco mais leve, né? Não só porque já é uma armação transparente, não só na estética, mas funcionalmente falando, né? Algo mais leve, né? Daí a gente foi lá, fez o atendimento, daí a gente estava na sala dela, o pessoal da família ainda tomando café, e ela fazendo a prova das armações e perguntando, né? Filho, né? Como é que tá essa? Essa e tal. E daí tem uma armação com várias cores, assim, que ela é bem... A gente chama de as armações criativas, né? Que são armações com as cores despojadas e uns formatos diferentes, né? E eu comecei a passar aquilo para ela provar, né? E ela já, de fato, falou: nossa, sensacional e tal. Né? Pessoal, ó, daí o filho falou: mãe, eu acho muito bonita essa armação, mas ao meu ver, não combina com a personalidade da senhora. Daí ela falou: por que não? Porque a mãe é mais séria, né? A mãe, às vezes, não tá combinando com todas essas cores, digamos, que tem na armação, né? Mas eu falei: justamente por isso, né? Ela, por ser psicóloga, né? Ela precisa ser acessível para os outros. Então, as pessoas têm que falar para ela, têm que se abrir. Se a gente coloca uma armação preta, acetato, que é um material mais robusto, grosso, fecha, né, a comunicação. Ela com aquela armação mais colorida, cores mais alegres, né, faz com que ela se torne mais acessível. Daí foi onde todo mundo falou: verdade, sabe? Daí a gente fez todo mundo ficar pensativo, né, e de fato concordar com aquilo. Inclusive ela, né, falar: realmente, né, eu tenho que estar ali disponível e acessível para os meus clientes, né, falarem o que eles têm que falar para mim. Né? E a armação, ela vai muito desse encontro, né, de... Criava uma barreira. Exatamente. Mesmo ela seja uma excelente profissional, inconscientemente cria uma barreira pela imagem montada. Então, é muito disso, desculpa, para a gente colocar o quanto é importante a gente ser intencional, né? Quando você coloca uma roupa para sair, você coloca uma roupa, dependendo do local que você vai, se você vai para uma festa, você coloca uma roupa mais elegante. Se você vai, de repente, para um passeio no parque, você coloca uma roupa mais confortável. Então, você tem que ser intencional no teu posicionamento. A nossa ideia é tirar essa ideia de que a armação, eu achei uma armação bonita, eu vou colocar. Não é só porque você achou bonita que você deve usar essa armação no teu dia a dia, 24 horas por dia. De repente, ela não te atenda nesses vários papéis que a vida coloca e, de repente, você não esteja tão intencional ou, pior, talvez tenha um ruído de comunicação gigante e no teu rosto, que é a área, né, o canal, que é o mais importante quando a gente fala de comunicação não verbal, exatamente. Então, realmente essa é a nossa ideia, o nosso trabalho. Deixar as pessoas mais intencionais no teu posicionamento e, principalmente, trazer saúde, né? Eu adorei a história de entendimento. E
indo nesse entendimento, qual é os benefícios, quais são os resultados com esse atendimento pessoal assim? O que o pessoal pode esperar quando vai receber esse atendimento exclusivo? Além de toda essa conversa, né? Ó, o diálogo com calma, né? Não vai ter o funcionário do lado, não vai ter o cliente entrando. Vamos entrar um pouquinho. Quais são os benefícios disso? Por todo esse tempo aí que eu passei dentro de óticas diferentes, né? A gente sabe que o cliente, quando ele chega numa ótica, ele não sabe o que ele quer. Isso eu tô falando de 90%. Uhum. Ele sabe que ele precisa de um óculos, ele tem uma receita na mão e ele não faz, geralmente, ideia do que fique bom ou ruim. Ele vai começar a provar e se o profissional que está ali vai passar só armações para ele ir provando, né, sem dar os devidos toques e falar, essa eu gostei, ficou boa essa, mas por quê? Sem entender, de repente, o meio de atuação daquela pessoa, sem entender um pouquinho que seja da personalidade daquela pessoa, né? E como a Cláudia falou, isso pode gerar um ruído muito grande de comunicação, porque a gente, quando conversa, quando interage, a gente está olhando para o rosto da pessoa, né? E a gente sabe que a porcentagem de estar olhando para o óculos é muito grande. Então, quando esse cliente chega para a gente, a conversa, essa anamnese que a gente faz de entender, né, que lugar que frequenta, né, como que é o dia a dia, né, se vai para academia, se não vai. Tu faz isso antes da visita ou no início da visita, o primeiro contato? Porque antes, geralmente a gente antes já tem uma prévia, né? Mas a pessoa não vai falar tudo antes. Então, de forma informal, a gente vai conversando e vai, né, extraindo essas informações, né, do cliente. Profissão. Né, a gente não vai indicar um óculos de metal para quem vai para academia, porque oxida, enfim, são coisas cuidados que a gente tem que ter, né, ali com o dia a dia do cliente, unindo a armação que ele vai usar, porque é mais que um acessório, né, ele já, para muitos, dependendo ali do grau que precisa, ele faz parte do corpo, né, tem gente que bota de manhã e tira só à noite. Então, falando, né, respondendo a pergunta sobre o que ele vai ter de diferencial no nosso atendimento. Então, a gente considera isso que você colocou, né, a gente pegou essa dor do balcão de despreparo técnico, então a gente é muito preparado tecnicamente, e a exclusividade eu acho que é a palavra que resume. A gente tem total atenção voltada para o cliente, a gente tem realmente interesse, né, em proporcionar uma experiência diferente. Geralmente as pessoas têm aquela ideia de chegar na ótica e ter uma pessoa de jaleco, alguma coisa assim, fica uma coisa fria, né? Fica. Então a gente tenta deixar esse atendimento mais acolhedor, mais aconchegante, fica uma experiência gostosa provar a armação. E aí o que a gente pretende entregar e conseguimos em praticamente todos os casos, né, a gente pode dizer que a gente aplica uma pesquisa de satisfação e a gente realmente tem a satisfação, é a peça que mais harmoniza e realçar a beleza, né? Porque hoje a gente tem medo de ousar, a gente tem medo, a gente quer ir para o tradicional, então a gente realmente consegue extrair a personalidade da pessoa através daquela peça, né? Então, hoje, como diferencial, eu acredito que realmente seja isso. A gente ter esse tempo exclusivo com o cliente, entender a personalidade dele e extrair o melhor e realçar a beleza do nosso cliente, seja homem ou mulher. Então, é muito legal, às vezes a gente vê homens com armações mais retas, né, enfim, e aí coloca uma proposta diferente. A gente tem um outro caso também muito legal de um cliente nosso. Ele falou, eu nunca me imaginei com uma armação mais oval. Eu tinha o bloqueio de que, pelo meu rosto ser redondo, eu não poderia utilizar, e hoje em dia isso já foi mais que provado, que a gente não pode só analisar formato de rosto para recomendar a armação. O designer da armação, ele não vai estar relacionado somente ao formato de rosto. Isso é uma análise muito rasa. Então, hoje a gente realmente entrega profundidade na nossa experiência de compra. Pessoal, você que está assistindo, pensa comigo, empresário, você que trabalha home office, você que mora em condomínio, você que mora em casa, e talvez você esteja falando agora, eu não consigo ir numa ótica, eu não consigo ir atrás de um óculos. Se tivesse uma pessoa, uma empresa,
qualificada, que fosse até você, ia ser um sucesso, não ia? Então vamos começar por aqui. Nós estamos mostrando para você um case que vai realmente solucionar uma demanda muito importante da tua vida. Tempo, qualidade e exclusividade. Então não se esqueçam, busquem aqui. Qual que é o Instagram de vocês? Moments.estilo. Moments.estilo, tá? Busquem conhecer, convidem, façam essa visita, tá? Recebam, né? Todo esse atendimento exclusivo vai fazer a diferença, porque nós estamos trabalhando numa geração de vanguarda que busca soluções, que o tempo é uma questão importante, e se você sabe que você tem uma ferramenta dessa à disposição, pessoas maravilhosas trazendo atendimento, não percam essa oportunidade de ter esse momento com essa equipe maravilhosa, tá? Fica a dica da Únicos para vocês. Eu queria entender um pouquinho também, porque apesar de nós termos esse atendimento, e eu falei isso aqui em off, né? Que vocês conseguem fazer algo que é de extrema importância. Vocês acessam a particularidade, a essência da pessoa. Em que sentido? Foi comentado. Você foi na casa da pessoa, conheceu os familiares dela, estavam na mesa, então tu consegue acessar a vida da pessoa. Ali ela se demonstra o que ela rende, o gosto do sofá, da geladeira, da decoração. Tu já consegue ter um mapeamento só de olhar por que ela tem dentro de casa, né? Então nós sabemos que isso é uma questão que eu entendo que é muito de muita atenção a esse ponto, porque realmente a pessoa abre um laço de confiança para vocês entrar, e a gente tem que trabalhar toda essa questão e entregar os resultados dessa confiança que está dada. Mas eu sei também que isso é um atendimento de vanguarda. Existem desafios. Com certeza, vocês tendo um grande conhecimento, mas vocês sabem que existe algum desafio para acessar. Eu queria entender um pouquinho quais são esses desafios que vocês estão enfrentando, tanto na parte de atendimento, quanto na parte de gerenciamento, como que está sendo essa aceitação. Conta também um feedback de alguma pessoa que recebeu vocês, porque a gente entendendo um pouco da dor e entendendo que temos pessoas aqui, né, um caso real, dando consistência ao trabalho, a gente quebra essa barreira. Nosso intuito aqui é quebrar essa barreira para o pessoal acessar. Mas qual que são essas barreiras? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu começo ou você complementa? Pode começar. Então, digamos que eu vou citar 2 desafios, depois eu vou deixar mais alguns para ele, não vou falar todos. O primeiro deles, que eu percebo, é o nosso campo de atuação, né? A gente tem como restrição aí um território, então hoje a gente atende de Barra Velha até Itapema. Porém, a gente tem clientes em Florianópolis também, né? Então, a gente tem aí uma limitação no nosso campo de atuação. Então, hoje esse seria um desafio para nós enquanto empresários, né? A gente queria atender o Brasil inteiro, mas por enquanto não conseguimos. E com relação a horários, nós também temos um limite na nossa agenda, então a gente preza muito por deixar isso exclusivo, então só nós fazemos esse atendimento, né, por hora. Então a gente também tem o limitador agenda. E para os clientes, o que eu vejo assim é o valor. Tá, mas ele vai vir aqui na minha casa, vai trazer as peças. E se eu não gostar de nada, né? Vou ter que pagar alguma coisa e tal. Então, eu vejo que tem bastante dúvida com relação a isso. Então, o que geralmente a gente faz para poder trazer nortear ali, para o cliente ter uma ideia de como vai ser? A gente geralmente pede uma foto da receita e analisando a receita, a gente pode passar ali opções, né, de valores de lentes, né, entender se o cliente já utiliza alguma lente em específico ou não, e entender ali mais ou menos qual é a necessidade dele. Então, a gente pode também passar orçamento prévio, para ele ter ideia, 3 orçamentos ali, com uma lente de entrada, uma intermediária e uma de valor agregado maior, e aí ele já tem ideia, né, do que vai ser cobrado.
E com relação às opções de armações, felizmente a gente nunca teve um atendimento que a pessoa viu as peças e não gostou de nada. Geralmente, se a pessoa não compra na hora, é porque ela precisa consultar o seu consultor de imagem, é porque ela quer uma segunda opinião, e dias depois ela nos dá o feedback, mas nunca aconteceu de nós irmos até um local e as pessoas olharem todas as peças e não gostarem de nenhuma. Então tem essa dor/insegurança que a gente vai bem tranquilo, assim, porque a gente sabe que a gente tem peças lindas. Eu já passo a palavra para ti, porque assim, pessoal, vocês têm que se dar a oportunidade de passar por certas experiências. A gente fala sobre viagens, mas ontem, por exemplo, deixa o meu abraço aqui para o chefe Marcos. Ontem nós tivemos um curso sobre risoto. Soube que até. Então, risoto e harmonização de vinhos. Nós temos que nos deixar passar por certas experiências. Então, é exatamente isso, esse contexto. Nós estamos num momento que nós temos que aceitar essas pessoas que estão querendo entregar realmente exclusividade e atenção. Então, pessoal, se deem a oportunidade de receber convites especiais. Nosso convite está aqui, né? Toda semana, entre em contato com a gente, que a gente sempre tem um convite especial para você. Mas tá, e sobre outras sequências de dores, o que a gente pode falar? Mas eu gosto até de falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? A gente acessar a casa é algo também, tanto para nós como para o cliente, delicado, né? Depois que a gente acessou, a gente já teve vários casos aí que, né, recorrentes da gente voltar para atender outros familiares da casa, né? Mas até isso acontecer, porque o que acontece? Quando a gente fala como é que a gente trabalha, né? A gente fala um pouquinho da consultoria, fala um pouquinho da bagagem técnica, né? E o que a gente pode proporcionar, as pessoas já pensam, ixi, eles devem cobrar o olho da cara, né? Então, isso numa conversa, de repente, ali, prospectando, né? Uhum. Meu tio precisa, né? A gente trabalha assim, assim, ixi, mas daí não vai dar. E a gente gosta de deixar claro que a gente trabalha com um preço justo, né? E não somos os mais caros do mercado, isso está bem longe de acontecer, né? Mas às vezes até muito próximo dos mais baratos, né? A gente não é a nossa forma de atuação, brigar, né, orçamentos, né? A gente gosta de atender o cliente, mas a gente, quando acontece, né, de vir orçamentos, a gente acaba ganhando bastante também. Mas esse mistério que tem por trás, né? Pô, quanto que vocês vão cobrar, né, para ir lá em casa? Porque depois a gente vai atender e depois a gente vai entregar também, né? Tem essa... A gente trabalha com essa forma também, né, de ir lá fazer o atendimento e a entrega, porque a gente julga também que a entrega ela é tão importante quanto a venda. Existem lentes multifocais hoje que ela gera um pouco de atenção na adaptação, né? Então, explicar como é que o cliente tem que fazer com os óculos, por onde que ele tem que olhar para determinada distância, então todo esse cuidado. Então, a gente também gosta de desmistificar, né, essa questão do atendimento. Pô, vamos lá, mas deve ser caro, né? Nunca tinha pensado nisso. Tem jeito certo de olhar Na lente quem tem, né? A gente leite, a gente chama de diferente. presbiopia, né? Isso ninguém vai escapar, né? Que depois dos 40 o braço começa a ficar curto. Não sei se o teu já tá assim, Paulo. Não, ainda não. Teu braço tá no tamanho ainda? Não, ainda tá Então, legal. Mas o que acontece? A presbiopia, né, nada mais é do que essa deficiência para perto que vai aumentando nas pessoas. E daí o que acontece com as lentes? Elas passam de visão simples, que a gente chama, que é 1 grau só na lente inteira, para um multifocal. É uma lente com múltiplos focos. Uhum. Então, quando eu olho reto na lente, eu tenho o grau de longe. À medida que eu vou baixando o meu olho na lente, né, essa lente ela vai aumentando o grau. E a parte inferior aqui ela vai ter o grau de perto. Então, né, se eu for fazer uma leitura ou algo assim, eu preciso usar a parte de baixo da lente, né? Se eu for olhar para longe, eu preciso usar a parte de cima, senão acaba embaçando. Depois, isso vira automático, o neural ele associa isso. Mas a gente precisa instruir o cliente de como olhar, né? De como utilizar, aonde que ele vai olhar quando ele descer uma escada, né? Tem todos esses cuidados que a gente tem que ter. Então, por isso que muitas vezes eu falo, né? A entrega ela tende a ser mais cuidadosa e mais esclarecida do que a própria venda. Porque o cliente já está ali com o produto na mão, se ele não souber usar,
né, todos os recursos, fica complicado. Eu tô querendo escapar disso, porque pensa comigo. Dor no joelho, dor nas costas, perda de cabelo, não, deixa o olho bom, deixa o olho Paulo, bom. me desculpa, sinto muito em te dizer, Mas mas ninguém escapa. É natural. Porque realmente, até a gente estava conversando outro dia, que tem gente que fala, o meu vô faleceu com 90 anos e nunca precisou usar óculos. Mas é que antigamente, eles trabalhavam muito na roça, né? Exato. Então eles só usavam a visão de longe. Entendeu? E aí, alguns eram até analfabetos, não sabiam ler. Então, como é que eles iam ter dificuldade na visão de perto, né? Entende? Então, talvez até devia ter o problema, mas não foi identificado, A né? nossa geração usa muito de perto, né? Exatamente. Meu Deus. E pior, existe até uma pesquisa que diz que em 10 anos, 80% das crianças Até 2030, 50% das crianças, 50% né? das crianças vão utilizar Vão óculos ser míopes. em virtude das telas, porque as crianças antes ficavam brincando ao ar livre, utilizando a visão de longe. Justo. E agora eles começam a forçar esse músculo muito cedo para perto. Então tem até esse estudo recente que esse olhar para longe, olhar para perto, como olhar, influencia bastante, inclusive até na modificação aí das nossas futuras gerações. Não, então, distante, nós vamos ter, e vocês estão fazendo isso, realmente as pessoas vão ter que buscar pessoas que saibam o que estão fazendo para maximizar e diminuir os problemas também, né? Maximizar as potencialidades e diminuir os problemas. Então busquem pessoas que entendem do que falam, né? Eu me lembro que alguns óculos, né, do Deus Familiar tinha aquela lente de, agora tu estava falando ali, eu me levei, mas eu nunca me atentei na realidade do uso da lente. A gente chama de lentes bifocais, essas que tinha meia lua, né? Isso. Então, o multifocal ele até é uma evolução dessas lentes aí. Né? Hoje, essas lentes aí, tu olhava para longe na lente e naquela bolinha ali era o grau de perto. Então, quando precisava olhar para perto, tu olhava por aquela bolinha. Né? Agora não, as lentes elas evoluíram, as tecnologias, né, ficaram bem mais acessíveis também a todos. Então, não existe mais a bolinha, mas existe os multifocos, né? Com as diferenças de curva que a lente apresenta, né? Esse grau ele vai aumentando gradativamente, né? Então até que chegue em cima o grau de longe, embaixo um grau mais forte que é o grau de perto. É isso aí. Esse é o nosso objetivo aqui. É que realmente você tenha uma imersão nesse mundo que é os óculos, pessoal. Falando nisso, vou falar da Moments, né? O que a Moments é? Ela é uma marca, ela é uma ótica, vocês produzem somente marcas de vocês trabalham com outras marcas, vamos para um pouco mais técnico, vamos falar sobre lente, para quem usa, entende, né? Então vamos falar para esse pessoal que já está usando e já quer entender um pouquinho mais do que vocês entregam, tá? O que é a Moments? Então eu vou começar falando um pouco o que é a Moments. Nós somos uma ótica. Então todo mundo fica na dúvida. Tá, mas vocês são consultores? Também. Vocês são também. Mas nós somos uma ótica. Então a primeira parte que a gente precisa esclarecer é isso. E aí agora falando sobre é uma marca? A marca. Nós trabalhamos com a nossa marca própria. Então, ao longo aí da expertise do Alexandre, nessa área ótica e da minha curiosidade também pelo mundo da moda, a gente foi entendendo quais são as tendências de moda, a gente foi entendendo também formatos de rostos, formatos de armações e até mais, a qualidade das peças, que não é porque é de uma marca famosa que necessariamente a peça vai ser de qualidade. Então a gente foi entendendo ali as diferenças entre as peças e hoje a gente criou a nossa marca própria. Então, respondendo sua pergunta, nós somos uma ótica e nós temos a marca própria. Então, a ótica Moments e a marca Moments. Muito legal. E o Alexandre complementa. A parte das armações, a gente tem um cuidado muito grande de entregar tanto a durabilidade, né? Então, dentro de uma armação, a gente tem várias peças para essa armação
funcionar. Existe uma charneira que a gente chama, que é a dobradiça, né? Então a gente tem um cuidado de entender como é que é o material dela, né? A gente tem muitas armações de titânio, né? Que são antialérgicas, armações mais leves. Então a gente tem esse cuidado com as armações. E a parte das lentes, quando a gente fala de lente oftálmica, lente de grau, a gente trabalha com todos os fabricantes do mercado. Então, a Essilor-Luxottica, que detém muitas marcas, seja Varilux, Kodak, Zeiss, são marcas conhecidas, né? Transitions. Lente Zeiss, que é uma lente alemã. Lente Precision, que é uma lente nacional, que entrega um bom custo-benefício. A gente trabalha aí com todas as lentes do mercado para entregar o que tem de melhor em tecnologia, né, quando a gente fala de lentes oftálmicas. Então a gente age desse jeito no mercado. Pessoal, eu tô curioso. Eu posso ser audacioso? Vocês vão fazer a visita, né? Vocês vão realizar a visita, vocês levam uma maleta, né? Isso. Vocês querem abrir aqui para mostrar pro pessoal? Será que a gente consegue? Consegue. Consegue nos ajudar? Eles trouxeram a maleta e não falaram nada. E eu já falei, então tá, eles vão mostrar. Então eu quero mostrar pro pessoal. Obrigado. Então, aproveitando, né, a gente tem essa ferramenta aqui, onde a gente consegue, em cada maleta, a gente apresenta 102 armações, então... Uma quantidade significativa. Então a gente vai com 2, 3 maletas, o pessoal acha, pô, mas vem em casa, vem com pouca opção. Não, pelo contrário, o pessoal até fala, mas é muita opção. Eu falei, não, calma que a gente vai ajudar, né? Tá parecendo aquelas as maletas do Tony Stark, que ele vai fazer isso. Olha como é legal, pessoal. Eu já gostei de um azul que eu vi. Aqui a gente tem umas peças em acetato. Essas aqui, na verdade, são peças casuais, tá? Aqui a gente tem algumas peças no clip-on. Então, o clip-on, para as pessoas que ainda têm alguma resistência com lentes transitions, a gente tem essa solução do clip-on. Clip-on, ele clipa e você pode guardar no bolso, onde quiser, né? Legal. E as lentes dos clip-ons, proteção UVA, UVB, lentes polarizadas, enfim. E aqui a gente tem algumas opções em acetato italiano. E agora eu vou deixar o Alexandre continuar. Essa aqui é uma maleta de masculinos, né? Digamos assim. Então, aquilo que eu tava te falando. A gente sabe que o óculos, mas é uma peça delicada, né? Essa aqui é uma armação com haste de titânio. A haste, ela chega a 180 graus, então... É muita graduação nisso. Né? Então, a gente entrega um pouquinho de segurança, né, para o cliente, que também é uma armação quadradinha, mesmo esquema, né, ela consegue entregar isso. Armações de metal mais robusto, pessoal que gosta, né, de ser um pouquinho mais espojado, a gente também trabalha com esse tipo de armações. Armações mais que entregam um pouquinho mais de intelectualidade. O azul inspira confiança. Então, até falando aqui sobre cores, né, formatos de armação, o que vai diferenciar uma armação da outra? Tem 5 itens que diferenciam uma armação da outra. A cor, o designer, o material, a textura e o tamanho. Então, esses 5 itens que vão diferenciar uma armação da outra. Cor, design, material, textura, tamanho. Então, aqui você vai ter cores diferentes, vai ter texturas, tem até homens também ultimamente estão gostando bastante também do animal print. Então aqui a gente tem uma textura do animal print, haste de madeira, como ele trouxe, que traz também um ar mais rústico também, né? Exatamente. Enfim. Gente, aqui tem uma infinidade. Eu acho assim, né? Eu sempre quando eu vou fazer uma aquisição, eu gosto do diferente. Claro que tudo tem sua intencionalidade, mas eu sempre busquei... Tenho aqui, eu já pegava uns 5, 6 aqui, só pra ficar aquela tire põe, pra ficar vendo, tirando foto. Muito legal isso daqui. As cores mesmo, essa daqui eu já gostei da cor. A gente tem essa proposta, né? Por mais que a gente tenha também modelos mais conservadores, mas a gente dá essa opção do cliente ousar um pouquinho mais, né? Extrair do acessório tudo que ele pode
de repente, entregar, né, como acessório também. E também a gente acaba realizando múltiplas vendas, né, para a mesma pessoa, porque a maioria das pessoas entende a necessidade de se posicionar diferente em cada momento de vida, e aí a gente acaba também fazendo essas múltiplas vendas. Haste de madeira, para óculos degrau, que é algo que é difícil encontrar no mercado, né? Isso é legal. Então, algo diferente mesmo. A gente encontra mais opções, né? Eu fui, como eu disse para vocês antes de viajar, agora, mês passado, eu fui em algumas óticas, em pontos fixos, e eu vou dizer que a maioria era o mesmo de sempre e com uma qualidade ok, e que não tinha nada, quando você vai no busca do diferente, né? Sim. E eu não encontrei o diferente. Eu fiquei rodando diversas e diversas lojas. E era muito parecido. E os produtos de vocês tá com uma... Isso que a gente só abriu uma caixinha de surpresa, né? E o que acontece? Hoje, que nem tu falou, né? Muita coisa não era mais do mesmo, né? Era aquilo ali, né? A gente hoje tem 80% de armações, digamos assim, intencionais, que são diferentes e que passam uma proposta, e talvez, né, nem isso, sei lá, 20% de armações mais conservadoras mais clássicas. Clássicas, né, que o pessoal às vezes não abre mão, né? Vocês sempre ficam se atentando ao que está acontecendo para o uso, né? Porque isso daqui deve ter uma dinâmica, né? Eu sei, pelo que a gente conversou já, que você tem essa questão de se preocupar com as lentes, com a armação, enfim. E a gente tem que estar antenado para entregar o que também o pessoal, né? Então a gente participa aí de 2 feiras, né, que acontecem durante o ano. A gente acabou de vir da Biótica, foi em abril, que é a maior feira de ótica da América Latina. Então lá a gente viu tudo que tem de tendência, né, seja de moda, seja de armações, seja tecnologia de lentes. Então a gente não vive só no nosso mundinho, né? A gente busca aí o que é tendência e o que o mercado vai consumir, né? E fora isso, a gente também tem uma exclusividade, uma certa exclusividade, digamos assim, porque nós pedimos poucas peças de cada modelo. Então, a nossa proposta também é estar sempre trocando o nosso mostruário. Por isso que a gente atende uma família, passa 2 meses, a família chama a gente de novo, porque já sabem que vão ter novidades, que vão ter peças diferentes. Então, a gente busca sempre também estar inovando, por isso a gente tem uma exclusividade ali com relação aos modelos também. Eu tô adorando as cores. As cores, né? Se vocês pudessem ver os detalhes, como eu tô vendo os detalhes aqui, pessoal, vocês iam perceber que legal que é a cor e a estrutura dos óculos. Não vou ficar aqui, né, como cliente agora, tira e põe, e óculos e espelho, né? Daí tu quer o espelho. Então, mas eu ficaria um parque de diversão. Por isso que a gente precisa também da questão do tempo, né? Porque o cliente vai querer realmente testar, olhar no espelho, tira foto, manda foto para não sei quem, e tira opinião. Isso daqui faz muito diferente. Então, sempre quando vocês chegam com essas maletas, entrega, vocês normalmente têm, além das tecnologias embarcadas aqui, tem alguma tecnologia que acompanha, que vocês fazem? Quando a pessoa quer fazer algum exame, vocês direcionam para... Sempre já vem pronto, né? Isso, a receita, né? Mas a gente tem parcerias, né? Que seja com oftalmologistas, optometristas, onde com o nosso cartão a gente conseguiu aí uns descontos, né, para o pessoal fazer a consulta, né? Então eles vão lá, fazem a consulta e quando tiver com a receita a gente agenda o atendimento com a Moments. E outra coisa também da tecnologia embarcada nas peças, a gente sempre tenta combinar também, quando a lente é transitions, de escurecer para uma cor que fique interessante, que combine com a armação, que valorize a peça. Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de peças transitions que a armação tinha detalhes no animal print, a gente fez escurecendo para o marrom. A gente tem um outro exemplo que a armação tinha uns detalhes mais escuros, a gente fez escurecendo para o verde. Então, essa tecnologia transitions é diferente daquele tradicional também, que a gente só
escurece aquele padrão, né? Então a gente também brinca com as cores e com as armações, então o estilo ali também está inserido na tecnologia Transitions, que aí você não consegue visualizar aqui, né? Não, e fora isso, né, para quem gosta de leite, eu sou fã de leite marrom, eu gosto de leite marrom. Uhum. Então, esse daqui é mais, eu sou apaixonado por cor, né? Parte da Sim. frente verde, ela tem uma lateral daí transparente, translúcida, né? Que tem um pouquinho de cor. Pessoal, realmente é um mundo de opções que você não encontra facilmente. Eu aqui, se eu fosse viajar agora, eu teria problema aqui, porque eu ia ter que ficar escolhendo muito legal. E é isso que vocês têm que entender. Quando chegarem dentro da casa de vocês, dentro da empresa de vocês, dentro do escritório, né, eles vão chegar realmente com um leque de opções de qualidade. Gostei muito dessa questão do 180. Eu não tinha visto nada. Eu já tinha visto aquele com molinha, uma né? mola, né? Com uma molinha Aham. ali. E normalmente quando estourava a mola, estraga. Né? Uhum. Daí a gente fica meio decepcionado. Mas eu nunca tinha visto essa questão de qualidade, de ter uma armação que chegasse naquele nível de trabalho ali. Anticriança, a gente chama, né? A minha esposa, particularmente, também usa óculos de grau e ela também ainda não tinha visto algo semelhante. Bem diferente. Depois do off, aqui ela vai com certeza dar uma olhadinha com mais atenção. Então, pessoal, a ideia principal realmente era mostrar um pouquinho, né, falar sobre lentes, sobre os produtos, sobre o trabalho inovador que vocês estão fazendo aqui na região. E isso faz a diferença, né? A inovação no mercado de alto padrão. O nosso mercado é alto padrão, a nossa qualidade de vida é um absurdo. Então, eu sempre falo para todo mundo que vive aqui nessa região, se você vive aqui, você já vive uma qualidade de vida que 90% do Brasil não tem. Então, consequentemente, nós já somos abundantes. Verdade. E a gente consegue se dar ao direito de parar e entender que nós precisamos fazer essa evolução, esse posicionamento de imagem, esse posicionamento de mentalidade. A gente é cobrado muito aqui, né? A estar sempre se reciclando, buscando, inovando, criando podcast, criando várias ferramentas de transformação. E isso daqui é uma ferramenta de transformação. Você receber pessoas dentro da sua casa que vão te trazer uma... Eu vou muito pelo tempo, né? A gente que está acostumado com grupos de negócio, a gente fica marcando os nossos horários, nossas agendas. Então, eu chegar e marcar e uma pessoa vir até a mim, enquanto eu acabei de sair de uma reunião virtual, sabendo que daqui 1h30 eu vou pegar uma presencial, mas eu precisava de um óculos, a pessoa veio até mim enquanto eu já estou trabalhando, eu ganhei muito tempo. E tempo não é aquele clichê, tempo é dinheiro, mas tempo é qualidade de vida. Nós já mudamos, né? Uhum. Tanto que estão falando, não sei se vocês sabem, que teve as fases das pessoas que se demonstravam como os ricas, né? E agora o grande vertente de mostrar que você tem um estilo de vida austero, que você é rico, é você demonstrar que você faz esportes, que você faz leitura. Tá voltando à essência. Você demonstrar que você tem tempo para viver você ao seu redor com a vida, se conectar, e isso está demonstrando que você é rico. Não é mais o carrão, não é mais a cobertura. Sim. Faz parte, né? Isso é patrimônio, é trabalho, né? Muito dedicação, mas ter tempo para desligar e se conectar com você e com as pessoas realmente que estão ao redor. Então isso é riqueza. Então isso aqui, pessoal, para vocês é riqueza de tempo, de qualidade. Realmente nós vamos estar na vanguarda. Quem entender o conceito e agregar, for conhecer, entender isso, vai entender que realmente são coisas sensacionais e que vale, cada peça aqui vale. E como eu disse para vocês, eu nem acessei as outras maletas. Muito legal.
Eu acho que é bem por aí, né? O conceito que vocês estão trazendo. É essa inovação. É isso que eu agradeço, né? Pelo fato de vocês terem compartilhado comigo nos últimos dias, né? Nós temos momentos em comuns que a gente vai se aprofundando. E era essa a essência que eu queria trazer, essa questão. Nós que agradecemos, Paulo, o espaço, o convite. E realmente a gente precisa desmistificar algumas coisas, né, do ramo óptico. E a gente fala bastante em tempo de qualidade, né? Você falou qualidade, tempo. A gente traz realmente tempo de qualidade para o cliente. Então, ele pode só escolher as peças, ele pode ter uma orientação, ele ganha tempo, ele ganha acolhimento, a gente realmente se interessa por ele, tem interesse em trazer não só a saúde visual, mas também de deixá-lo bem posicionado onde quer que ele esteja. Então, essa realmente é a nossa ideia e a gente agradece bastante o teu convite. Nada melhor do que ver um nascer do sol ou um pôr do sol vivendo essa qualidade de vida com um bom óculos, né? Com certeza. Para não ficar com o olho fechadinho ali tentando ver. Faz diferença. Tava lembrando disso quando a gente pega aquele sol e até usa óculos que a gente vai economizar, né? Não sei se já passaram por essa experiência, que dá dor de cabeça. Né? Isso a gente não falou, é uma dor Sim. de quem não entende do que está comprando. Pois é, você lembrou a gente de uma dor, né? A dor da lente de acrílico, né? Sim. Hoje o pessoal que compra óculos em camelô, né, e tudo mais, então é uma lente de acrílico, né? O acrílico ele tá abaixo ainda do plástico, né? Algo que tem uma passagem de luz horrível. Então, às vezes o pessoal fala, ontem mesmo, né? Acho que foi. E uma pessoa que não tinha tempo falou, eu tava com pressa, passei no camelô, provei, comecei a enxergar e fiquei com ele por anos, né? Então a gente fala que esse também é um problema grande que a gente tem, porque as pessoas não entendem, né, a importância de uma lente de qualidade, só vai entender quando já causou danos maiores, né, para a visão. E aí esse tanto de falta de filtro de luz azul, falta de antirreflexo, né, aquele flash que sai espalhado nas fotos, enfim, né? Então traz o ruído da comunicação e por aí vai. Pessoal, eu não sou uma pessoa que utiliza óculos de lente, né? Mas eu sei que tem blindagem contra a luz azul do computador e a maioria do pessoal que usa e está sempre com o celular e o computador não tem isso no seu óculos, compra óculos de fontes que não tem qualidade, daí você não perde sono, você está com dor de cabeça, você tem um cansaço maior, você parece que está sempre com aquela olheira. Então, por quê? Talvez seja simplesmente o óculos que você está utilizando. Então, deem valor para isso, porque se eu só utilizando de sol e quando eu tive a oportunidade que eles começou a dar dor de cabeça, eu já jogo fora, porque daí eu sei que eu fiz a opção errada, né? E hoje eu não faço mais isso. Hoje eu já busco uma questão de qualidade para mim aproveitar a qualidade de vida. Então, vocês fiquem a dica. Tem muita solução e você tem que procurar uma pessoa que vai poder te atender. Não é verdade? É verdade, maravilha. E fora isso é o direcionamento, né? Vou falar só mais uma lentezinha, que é, por exemplo, as anti-embaçantes, né? Anti-embaçante? O pessoal não sabe que essa lente existe. Então, por exemplo, cozinheiras que, né, olha dentro da panela e o óculos já embaça. Quem trabalha, chefes, né, de cozinha, pessoal que trabalha em câmera fria, entra e sai, que tem choque térmico de temperatura, que quando vê embaça, e tem que esperar, ou tem que limpar, tem que esperar a lente voltar, enfim. Nós estamos no verão, tá no ar-condicionado e vai pro sol, na praia, ali aqui, nós de Balneário Camboriú. Não sabia que existia. Então a gente tem, né, hoje na nossa gama ali de produtos, tem lentes anti-embaçantes que ajudam, né, essas pessoas a terem uma fluidez melhor no trabalho, no dia a dia ali, né? Então é muito, como eu te falei, direcionamento, né? O que tu faz, o que tu precisa, né? Eu tenho isso para te auxiliar. Pessoal, não vai ser um vídeo do YouTube sobre óculos que vai responder os seus problemas, tá? Então, busquem pessoas que entendam, tá? Eu vou pedir de volta o Instagram. Moments.estilo. Sigam eles, compartilhem,
acessem, eles busquem informações. Nós vamos colocar também ali o nome e o telefone para contato, tá? Não busquem algo que vá te prejudicar. Busque novidade, excelência e se conecte com pessoas, pessoal, que está querendo fazer algo diferente, empreender, se conectar com pessoas que querem fazer também a diferença. É isso que o conceito da Únicos traz. Você ter uma empresa que vai conectar você com outras pessoas que querem fazer a diferença. Se você quer se conectar, quer entender um pouquinho mais sobre a Únicos, também entre em contato, se inscreva no nosso YouTube, no Instagram e tem o nosso telefone, entre em contato. Vai ser uma alegria poder ter esse momento com vocês e indicar pessoas maravilhosas na sua necessidade. Eu deixo uma palavrinha final para vocês, agradeço já pela presença, o tempo passa rápido, logo logo nós vamos querer fazer aberto, com mais tempo, mas nesse momento ainda estamos vivendo esse tempo de agendamento, né? Então, mas eu quero agradecer, realmente vocês contribuíram com o que a Únicos vem trazendo. Nós trouxemos já pessoas que estavam posicionando com joias para o público masculino, posicionamento pessoal, posicionamento empresarial, e agora vocês também vieram contribuir com essa questão de posicionamento visual em todos os sentidos, né? Eu fiquei muito feliz pela participação de vocês, eu adorei esse momento que a gente teve aqui. Show, Paulo, muito obrigado, né? Você, a Únicos, por proporcionar isso aqui. Eu acho que é um esclarecimento também para quem assiste, né? Então, é de grande valia. Muito obrigado pelo espaço mesmo, né? Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. Agradeço também pela Únicos proporcionar isso para nós, empresários, empreendedores, e que nós sempre temos em mente de trazer uma experiência diferente, uma solução realmente para as dores, né, dos nossos clientes, e estamos à disposição também para atendê-los, conforme o agendamento, mas estamos à disposição para atendê-los. Muito obrigada por esse espaço. Maravilha. Pessoal, se você é o único, acompanhou até o fim, muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo podcast. Entre em contato pelas nossas redes sociais e vamos nos transformar em pessoas únicas. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.